Olá, eu sou Iago Vinícius de Moraes, eu sou psicólogo e esse é o Psicoandrologia, seu canal de psicologia masculina. Como vocês devem saber, a violência costuma ser vista como uma característica masculina a ponto de ter surgido a ideia de que todas as guerras foram criadas por homens. Entretanto, homens lutarem nas guerras não os torna mais culpados pela criação das guerras e o papel feminino em educar os filhos para serem soldados. Contudo, estudos sobre violência tendem a ser tratados como assexuados, ou seja, como se o gênero não interferisse em nada. Apesar de homens serem a maioria dos agressores e dos agredidos, às vezes quase 10 vezes mais que as mulheres. O sexo ou o gênero, como preferirem, só costuma ser levado em consideração nos estudos de violência na intimidade e agressão sexual, quase sempre numa dicotomia rígida: o homem é o mau, é o agressor, e a mulher é a boazinha, a vítima inocente. De forma que acaba se igualando a violência na intimidade e a agressão sexual com violência do homem contra a mulher. Essa semana eu estava ouvindo o relato do Marlon no podcast da Sociedade Primitiva sobre como ele foi abusado na infância, e isso me fez pensar que já está na hora de entrar nesse assunto, de que homens também podem ser vítimas de violência na intimidade e abuso sexual. Estudos indicam que a diferença entre vítimas masculinas e femininas nem é tão grande. A diferença é o número de denúncias. Assim, tais tipos de violência não se configurariam como violências de gênero, como acaba sendo dito na maioria das vezes, sendo vinculado à grande mídia. A violência causada pelo desejo do homem de oprimir a mulher. Até porque a violência doméstica ela existe inclusive nos relacionamentos homossexuais. A violência na intimidade, o abuso sexual, ele é na verdade uma dificuldade de negociar diferenças, de considerar o ponto de vista do outro. E no caso do abuso sexual, haver ainda mais complicações, como a dificuldade de ver o outro como uma pessoa independente e não como um objeto de prazer. Mas vamos nos ater ao abuso sexual primeiramente. Oficialmente, a maioria dos abusadores sexuais de homens são outros homens. Porém, o número de mulheres abusadoras pode ser muito maior do que dito oficialmente, dado que muitas pessoas acreditam que ser abusado é o mesmo ser penetrado à força. E como mulheres não podem penetrar, elas também não poderiam abusar sexualmente de outras pessoas, sejam de homens ou de mulheres. E também há uma grande parcela da população que não vê problemas em mulheres terem relações com crianças, às vezes de uma idade de 9 ou até mesmo 6 anos, ou às vezes até mesmo 3 anos, porque acreditam que homens gostam de sexo, isso só pode ser coisa boa, e que se ele teve uma relação sexual em uma idade tão precoce, ele na verdade tem que se considerar um sortudo. Isso nos leva ao estudo de French, Tilghman e Malebranche, que investigaram 282 jovens no sexo masculinos, todos estudando no ensino médio ou na faculdade, e encontrou que 120 deles, ou seja, 43%, sofreram pelo menos um tipo de coerção sexual. O tipo de coerção sexual mais comum foi a pressão verbal, ou seja, alguém, geralmente a namorada ou uma ficante, algo do tipo, falou algo que o fez se sentir obrigado a ter relações sexuais. Então, se você não fala comigo é porque você é gay, se você não fala comigo é porque você não me ama, se você não transar comigo quer dizer que você está apaixonado por outra, se você não transar comigo eu vou contar pra todo mundo que você não é homem o bastante e acabou me rejeitando, e por aí vai. E apesar de mais comuns serem as próprias namoradas, companheiras, ficantes ou etc., também nessa pressão verbal inclui-se pressão de amigos, de pares, pessoas do convívio dele, e ele vê como e ele dá valor à opinião dessas pessoas. Em segundo lugar, nós temos sedução indesejada. Então, a mulher, ela fez o homem, no caso mais de 90% dos relatos, agressor foi uma mulher, mas também teve caso de homem, mas enfim. Nesse caso, o abusador ou abusadora fez algo para seduzir o homem contra a vontade dele. Então, num dos relatos desse estudo, tá que uma mulher de repente aparece no quarto
no dormitório desse garoto, desse homem. Diz que perdeu o celular, pede para entrar usar o celular dele, ele deixa e imediatamente ela tira a roupa. E o homem entende isso como uma forma que a mulher usou de obrigá-lo, de fazê-lo se sentir obrigado a ter uma relação sexual. 21% desses 282 jovens relataram que eles se sentiram obrigados a completarem um intercurso sexual, ou seja, houve a penetração, houve o coito propriamente dito. 18% foram beijados à força, ou acariciados à força, ou forçados a beijar ou acariciar. E a carícia inclui principalmente carícia nas genitais. 9% foram coagidos a terem relações sexuais através do uso da força física. Então não tem a história de que porque o homem é mais forte do que a mulher, ele não pode ser abusado, ele pode ser sim. 7% envolveu o uso de substâncias como álcool e drogas. Boa Noite Cinderela não é uma estratégia usada apenas com mulheres, homens também podem ser vítimas de Boa Noite Cinderela. E tem surgido nos últimos anos a história do date rape, e traduzindo para o português seria alguma coisa como estupro no encontro. E se um homem e uma mulher eles ficam numa balada, eles têm qualquer tipo de relacionamento, imediatamente o homem pressiona essa mulher a ter relação sexual e embebeda ela para ela dizer sim quando na verdade ela queria dizer não, e que isso é uma forma de abuso, isso é uma forma de estupro. E aí nos leva à pergunta: homens também são vítimas desse tipo de golpe, isso não seria também considerado uma forma de abuso, uma forma de estupro? E no estudo do French e colaboradores, a última categoria seriam as tentativas de intercurso. Então houve a tentativa de haver a penetração, de haver o coito propriamente dito, mas ele por algum motivo não foi completado. Isso aconteceu em 3% desses jovens do sexo masculino. Por outro lado, Zimmermann, que já é uma pesquisadora brasileira, fez uma revisão de literatura e encontrou que abusadores sexuais podem ser divididos em algumas categorias. No caso das mulheres abusadoras, nós teríamos 4 categorias principais. A primeira categoria, e a mais comum entre as mulheres, são das abusadoras intergeracionais. Ou seja, elas abusam de crianças muito precocemente, às vezes ainda bebês, se eles ainda nem sabem falar, sendo que o mais comum é que essas crianças sejam o próprio filho ou filha. E é bastante comum também que essas mulheres elas vêm de uma família em que abusos sexuais em crianças são comuns. A segunda categoria é a da professora amante. Costuma ser uma mulher já adulta e tem relações sexuais com um adolescente ou uma criança. E essas pessoas veem essa relação, geralmente pedófila, geralmente a diferença de idade é o suficiente para se considerar na pedofilia. As pessoas não dão valor a isso, eles consideram que é uma fantasia sexual comum dos garotos, e de fato muitos garotos acabam tendo esse tipo de fantasia, mas o garoto ter o desejo de ter essa relação não é um problema. O problema é a mulher querer ter, porque uma mulher adulta iria querer ter uma relação com um garoto que ainda não está formado, que ainda não tem nem corpo de adulto exatamente, quem dirá a mentalidade de um adulto, quando ela pode ter um namorado adulto. E o que acaba se percebendo é que as mulheres, esse tipo de mulher, ela acaba, como garotos na cidade eles são muito influenciáveis, eles são muito fáceis de serem manipulados, elas usam essa relação como uma forma de controle mesmo, uma forma de explorar o garoto. A terceira categoria são as mulheres coagidas pelo marido. São mulheres que abusaram ou facilitaram que o companheiro abusasse, geralmente de uma criança. Só que, embora elas tenham começado a abusar, é bastante comum que mesmo depois que ela se separe do companheiro e ele seja preso, ela continue abusando mesmo sem a presença dele. Então, a história de que a mulher se sentiu obrigada pelo marido a abusar da criança ou a facilitar o abuso, ela não é bem uma desculpa aceitável de que
pode deixar a criança com a mulher e a criança estará segura e nunca mais isso vai acontecer com ela. Muito provável que o abuso vai continuar acontecendo. E a quarta e última categoria das mulheres abusadoras são as experimentadoras. Geralmente são mulheres jovens, adolescentes, e têm desejo, têm curiosidade de ter uma relação sexual, só que por algum motivo não conseguem ter um companheiro da própria idade e acabam fazendo isso com uma criança, com alguém mais jovem que ela é capaz de controlar. Pode ser uma criança da qual ela é babá ou um irmão mais novo. Do outro espectro, nós teríamos 5 categorias de homens abusadores. Tem aqueles que são considerados sexualmente preocupados. Eles têm um interesse obsessivo por criança, geralmente desde o nascimento, desde de bebê. E bastante comum que eles abusem dos próprios filhos. E bastante comum também que eles tenham sido abusados sexualmente quando crianças. A segunda regra são homens que geralmente eles só têm desejos sexuais por adolescentes, por pessoas que já entraram na puberdade. Eles não têm desejos sexuais por crianças. E se eles forem abusar sexualmente de alguém, é só depois mesmo da puberdade. A terceira categoria são os que buscam autossatisfação. Eles veem crianças e adolescentes como meros instrumentos para obter autossatisfação, para obter prazer sexual, e não se importa nem um pouco com a opinião, com o bem-estar das pessoas que eles abusam. A quarta categoria são os homens emocionalmente dependentes. Por algum motivo eles não conseguem ou acreditam que não conseguem ter uma relação amorosa satisfatória com alguém da própria idade, com alguém adequado. E eles acabam usando uma criança ou adolescente, geralmente um próprio filho ou filha, para ter uma relação de proximidade, companhia, amizade e acabam envolvendo a sensualidade também. E a quinta e última categoria são os vingativos raivosos, que são considerados abusadores e têm raiva do abusado. Eles abusam de alguém, geralmente uma criança ou adolescente, porque eles têm raiva por algum. O mais comum no caso de abusador de crianças e adolescentes, eles têm raiva de que a criança ela exija muita atenção da mãe, que geralmente é a companheira desse abusador. Mas qualquer outro motivo que faça com que esse abusador sinta raiva, para ele é desculpa de abusar dessa pessoa. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário, envie a sua sugestão, seu feedback, siga-nos, inscreva-se aqui no canal, acesse minha página do Facebook e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.